Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade à matéria de contabilidade de custos da Universidade de Brasília, e o tema de hoje vai ser sobre ABC, Activity Basic Cost. Eu tenho como meu colega aqui, auxiliar, o meu aluno, o Gabriel Mendes. Olá a todos, eu vou acompanhar a professora nesse tema de hoje. Então, eu vou agora tentar compartilhar a tela, tá certo? Com vocês, ignorar algumas coisas que aparecem aqui no meu computador e vamos ver se a gente começa. Bom, então, como eu disse, nós temos aí o ABC, o Activity Basic Cost, não é? Então, o que é o ABC? O ABC foi criado por Robert Kaplan e o Robin Cooper nos anos 80. Algumas pessoas até dizem que eles não criaram o ABC, porque o ABC já vinha sendo discutido e aplicado em outros países, mas o que se fala na literatura é que essas duas pessoas são os pais do ABC. E o que significa o ABC? O ABC é uma sigla, né, em inglês, que significa Activity Basic Cost, o custo baseado em atividades. É uma ferramenta complementar aos tradicionais métodos de custeio. Avalia o valor que cada atividade agrega para o desenvolvimento do negócio ou departamento. As atividades que consomem os recursos disponíveis e que geram os custos, não é isso? E é um método que torna possível os custos indiretos e de apoio sejam direcionados primeiramente para as atividades, olha a palavra-chave, tá? Atividades e processos da empresa e posteriormente aos produtos, serviços e clientes. É um sistema de custeio baseado na análise, mais uma vez aqui, olha, das atividades significativas da empresa. Por que palavras significativas? Porque dentro de uma empresa pode ter N atividades, mas você vai ter que ver aquelas que estão relacionadas ao seu objeto de custeio. Utiliza-se nesse método os direcionadores para alocar os gastos, então a gente utiliza aí o conceito de gastos aos produtos. Isso quer dizer o quê? Gastos, custos e despesas. Dependendo aí de como você vai desenhar o sistema, ele pode ser custos ou despesas, ou os dois juntos, vai depender, como eu disse, como você vai desenhar um ABC. Ora, e aí nós temos um conceito que eu retirei do livro de Oliveira e do Pérez, de 2000, onde ele fala o seguinte: o ABC é um sistema fundamentado na análise das atividades desenvolvidas na empresa. Seu interesse baseia-se nos gastos indiretos ao bem ou serviço produzido, uma vez que os custos primários, lembrem, custos primários, matéria-prima e mão de obra, não representam problema de custeio em relação ao produto. A metodologia desse método parte do princípio que todos os custos incorridos numa empresa acontecem na execução de atividades, como contratar mão de obra, comprar matéria-prima, pagar fornecedores, pagar salários, etc. Então, vocês têm aí um resumo do conceito que foi apresentado do ABC por Oliveira e Pérez. As atividades, gente, vamos ver o que seria, não é? É uma combinação de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros para produzirem bens ou serviços. Por exemplo, comprar matéria-prima é um tipo de atividade. Planejar rotinas de trabalho é outro também. Fazer teste de quê? Teste de qualidade da matéria-prima, teste do produto final, planejar, por exemplo, planejar a confecção de um trabalho. A gente vê o pessoal da parte de engenharia que faz projetos. Então, você tem também N fatores, N atividades e também de uma empresa para outra, as atividades não necessariamente são idênticas. Os direcionadores aí, você tem o que seja, não é? É um determinado fator que influencia a quantidade de trabalho da empresa, que pode relacionar o volume de produto ou não. Direcionadores são também conhecidos como custo drives. Por exemplo, quantidade de testes. Vocês lembram que eu tive a atividade que é fazer testes? Então, o meu direcionador seria a quantidade de testes.
Número de atendimento ao público. Então, por exemplo, eu posso estar dentro de uma empresa e eu tenho uma atividade que é atender o público, e o meu direcionador vai ser a quantidade de atendimentos que eu fiz ao público. Quantidade de projetos pode estar relacionada à atividade de que é fazer projetos. Horas trabalhadas. Horas trabalhadas pode ser, eu faço um determinado produto, tenho atividade, confeccionar um produto e a quantidade de horas que eu estou relacionada a fazer, não é, esse produto. Horas de telefonemas, por exemplo, call center. Posso trabalhar numa empresa onde o setor de vendas está lá recebendo ligações, atendimento ao público. Então, eu tenho como direcionador um número de horas, né, destinada para cada ligação. Ora, eu tenho aí um exemplo, eu tenho vários exemplos, né, de atividades direcionadores. Por exemplo, pesquisa, direcionador, número de projetos de pesquisa, hora de trabalho no projeto, complexidade da técnica do projeto. Outra atividade, design de produtos, serviços e processos. Meus direcionadores número de produtos em desenho, número de peças por produto, número de horas dos engenheiros. Produção, número de unidades produzidas, custo da mão de obra direta, número de setups, número de mudanças técnicas. Marketing, número de propagandas executadas, número de pessoal de vendas, vendas em reais. Distribuição, número de itens distribuídos, número de clientes, pesos dos itens distribuídos. Atendimento ao cliente, número de chamadas, número de produtos consertados, horas gastas por reparo de produtos. Então, vocês têm aí esse quadro onde dá alguns exemplos, né, de atividades e os seus direcionadores. Olha só, o Kaplan e o Cooper, eles falam de algumas etapas para calcular o custo, quando a gente está utilizando só custos, né? E que esse custo esteja relacionado ao objeto de custeio, o produto. Quais são essas etapas no ABC? Identificar e mapear as atividades desenvolvidas, mensurar o quanto cada atividade está consumindo de recurso, identificar os produtos e serviços da organização, identificar os geradores de custos que associam os custos de cada atividade aos serviços prestados. Então, eles falam que existem essas etapas, tá? Nós temos também aí a fase de implantação do ABC. Para que vocês implementem um sistema de ABC dentro da empresa, vocês precisam primeiro identificar as atividades que são significativas, escolher os direcionadores para cada atividade, agrupar as atividades em função dos seus direcionadores, fazer os direcionamentos dos custos aos produtos por meio dos seus direcionadores, tá? Então, eu fiz aqui um exemplo completo de como seria um exemplo de um sistema ABC. Então, olha só, se eu quiser incorporar ao meu objeto de custeio, que é o produto, todos os gastos, eu tenho aqui gastos separando o que é custo, o que é despesas. Os meus custos diretos, a gente já sabe que eles vão diretamente aos produtos, porque são fáceis de serem mensurados. Os indiretos, eu posso jogar eles nos centros de custos e dentro dos centros de custos encontrar as atividades e os seus direcionadores e, a partir daí, os custos que chegarão a esses centros de custos vão chegar aos produtos. E você também tem as despesas. As despesas você pode ter os centros de custos. Desses centros de custos você vão ter também as atividades e com os seus direcionadores chegarão aos produtos. Um sistema ABC que incorpora despesas aos produtos, esse sistema não vai ser aceito pelo fisco, porque você vai ferir o princípio da competência. Mas se você desenhar um sistema de custos, incorporando aos produtos todos os custos, o fisco em nenhum momento vai dizer que não aceita esse sistema, porque ele quer que você incorpore aos produtos todos os custos diretos e indiretos. Outra forma também de você também trabalhar com ABC é somente dentro de um centro de custos saber quais são aquelas atividades significativas e quais são aquelas que geram maiores gastos para a empresa.
Também você pode excluir aqui o centro de custos e encontrar diretamente as atividades e seus direcionadores e irem diretos aos produtos. Mas aqui você tem um sistema completinho, onde você queira saber o valor do gasto do produto, incorporando tanto os custos quanto as despesas. Ora, eu fiz aqui um resumo sobre os métodos de custeio que nós já estudamos. Então, a gente já viu que o método de custeio por absorção, ele surgiu aproximadamente no ano de 1800 e alguma coisa, né? Eles incorporam todos os custos aos produtos. A gente sabe que os custos indiretos têm rateios, utiliza critérios de rateio para os custos indiretos de fabricação. Ele é aceito pelo fisco e é utilizado pela contabilidade financeira. O método custeio variável, ele surgiu em 1920, ele incorpora somente os custos variáveis aos produtos ou serviços. Os custos fixos são considerados despesas do período. Ele é utilizado para fins gerenciais. Para o princípio da competência, uma vez que os custos fixos são considerados como despesas, e a principal vantagem desse método é que a gente pode calcular o que nós chamamos de margem de contribuição unitária. Ora, o RKW surgiu principalmente no ano de 1970, surgiu na Alemanha, ele incorpora todos os gastos, então custos e despesas aos produtos, é utilizado também para fins gerenciais, porque ele fere o princípio também da competência, uma vez que você coloca despesas como custo dos produtos, serve para calcular o preço de venda, margem de lucro, por ser simplificada a forma de apuração, né, já que você normalmente tem os mesmos critérios para ratear tanto os custos e despesas, e serve para economias mais centralizadas. Já o ABC surgiu no ano de 1980, incorporam os custos, mas podendo também as despesas aos produtos, utiliza os conceitos de atividades direcionadores, alocar os gastos é o seu principal forma, né, de, entre aspas, rateios, utiliza, na maioria dos casos, para fins gerenciais, uma vez que se eu colocar despesas dentro dos meus custos dos produtos, ou dentro do valor dos meus produtos, ele vai ferir o princípio aí da competência, minimiza a subjetividade e a arbitrariedade dos rateios aqui pelo método custeio por absorção. Bem, quais são as vantagens do ABC? Primeiro, porque ele pode proporcionar melhor qualidade nas informações dos custos de produção ou serviços. Pode ser utilizado como sistema de contabilidade de gestão ou contabilidade gerencial. Procura minimizar distorções geradas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. Identifica quais produtos ou serviços consomem mais recursos e seus consequentes gastos. Identifica o custo de cada atividade pelos custos totais. Ora, e quais são as desvantagens? Tempo elevado de implementação. Normalmente, quando você vai implementar um ABC dentro de uma empresa, vai ter que mexer na estrutura da empresa, porque você vai ter que buscar informações de todos os ambientes, e aí você vai ter que também gerar os seus direcionadores, e às vezes isso demora muito dentro de uma empresa a ser implementado. Há escolhas subjetivas e arbitrárias para as atividades de direcionadores, porque uma da maior crítica que a gente tem pelo método custo de absorção é a subjetividade, a arbitrariedade de rateio dos custos indiretos. No ABC, o fato de você ter que escolher atividades de direcionadores significativos também é subjetivo. Custo elevado de implementação e manutenção do sistema, uma vez que você vai ter que gerar um sistema, isso às vezes demora 1, 2, 3, 4 meses, e hoje em dia a gente precisa de informações praticamente para ontem, não é? E ele normalmente é aconselhado para grandes empresas, uma vez que os custos são extremamente elevados. Nós temos aí os exercícios. Ora, primeira pergunta, tá? Marca as alternativas corretas. E aí já tem até a resposta, né? Quanto maior o número de atividades acompanhadas no sistema ABC, mais preciso, mais, tá, gente? Mais precisos tendem a ser os custos,
Por outro lado, um sistema complexo envolvendo um grande número de atividades será caro em termos de desenvolvimento, implementação, manutenção e utilização. Então, essa resposta está verdadeira. A atividade significa um evento que gera consumo de recursos gerais numa organização. Também está verdadeiro. ABC é um método de custeio baseado em atividades, cuja finalidade é dar aos administradores informações de custos para a tomada de decisões estratégicas e outras decisões que tenham o poder de afetar a capacidade de operação e, portanto, afetar custos fixos e custos variáveis. Também isso está verdadeiro, tá? Nessa outra aqui, olha, nas opções abaixo, assinala a alternativa correta. Essa daqui, eu vou dizer para você, eu vou deixar ela em aberto, eu não vou dar a resposta, não, vocês vão refletir e em sala de aula vocês me perguntam, tá bem? Essa aqui eu não vou dar a resposta. Vamos ver se vocês conseguem acertar se é A, B, C, D e E. Agora, vamos para um exercício onde a gente vai calcular, né, os custos pelo método ABC. Imaginamos uma empresa X, onde ela tem os dados da produção, não é isso? E aqui no quadro 1 nós temos as seguintes informações. Tem um produto ABC, os custos diretos e ao mesmo tempo variáveis dos produtos ABC, e os custos fixos deu um total de R$3.000, só que a gente não sabe como é que nós vamos chegar aos produtos A, B e C. Temos também despesas administrativas, comerciais e financeiras no valor de R$1.000, R$1.500 e R$700. Ora, eu tenho essas informações aqui, olha, atividades direcionadoras para cada produto. Os custos indiretos de fabricação, tá? Nós tivemos demanda de serviços, ou seja, atividade de serviços. Isso aqui seriam as quantidades de serviços para o produto A, B e C. Administrativo teve esse tipo de atividade que foi atendimento ao cliente e que foi a quantidade de clientes atendidos no período X. Comercial, atividade relativo a visitar cliente, e você tem aqui a quantidade de clientes que foram visitados para o produto A, B e C. No financeiro, tem uma atividade que se chama cobrança, e o seu direcionador vai ser a emissão de boletos. A quantidade produzida e o preço de venda, vocês encontram no quadro 3. São 1.000 unidades de A, 1.500 de B, 1.800 de C. O preço de venda vai ser R$ 7, 8 e R$ 6 A, B e C, respectivamente. Eu peço para vocês informarem, não é, o resultado da empresa quando vender 0 unidades de A, B e C, 50% de cada um dos produtos e 100% dos produtos. E eu peço para vocês me darem o resultado pelo método custeio por absorção, considerando todas as despesas e custos para efeito de cálculo do custo dos produtos fabricados e levando em consideração as informações para a alocação dos custos indiretos e despesas apontados no quadro 2. Qual vai ser a solução? Eu já coloquei aqui o resultado. Olha, gente, eu tenho a informação dos custos indiretos no setor, tá? Que era de R$3.000, os custos indiretos de fabricação. E o meu direcionador vai ser aqui quantidade de demanda de serviços. Então, eu fiz aqui uma regra de 3, eu cheguei a esses resultados. O item referente a atendimento a clientes, eu tenho aqui a quantidade de clientes atendidos, e esse aqui foram os gastos no setor administrativo, também fiz a regra de 3 e cheguei a esses resultados. Aqui, eu fiz a mesma coisa do setor comercial, esses foram os custos, e aqui foram os meus direcionadores, que é a quantidade de clientes, regra de 3, e eu também fiz essa distribuição, também cheguei a esse resultado. No financeiro, a mesma coisa que aconteceu, eu tinha R$700 e eu dividi proporcionalmente a quantidade de emissão de boletos, regra de 3,
Então, a gente também chega a esses resultados. Ora, o valor do meu gasto total chegou a B e C a 3.716, do B 5.527,70 e do C 5.455,34 reais. E o meu gasto total, eu peguei esse valor aqui, dividi pela quantidade produzida. Onde foi que eu cheguei a esse valor, professora? Simples. Olha só, eu peguei a informação daqui, meu custo direto, mas o que eu rateei para cada segmento desse aqui, com os critérios de rateio, tá certo? Aqui, olha, o que veio do A, o que veio do A dos custos, do administrativo, do comercial e o financeiro, mais os custos diretos, eu cheguei a esses valores que a gente tem aqui em cima. Agora, vamos aos resultados. Como eu já sei qual é o valor do meu gasto total, eu posso calcular agora a minha demonstração do resultado do exercício pelo método ABC. Se eu vender nada, o meu resultado vai ser zero. Por quê? Porque todos os gastos vão estar estocados. Se eu vender 50% do A, B e C, eu vou ter uma receita de um total de R$ 14.900. E os meus gastos vai ser de A, B e C, né? Vai ser 50%, né, desse meu gasto total aqui, então vai dar 7.350. Então, eu terei um lucro, um resultado aí de 7.550, porque vão ser as receitas menos os gastos. Se eu vender 100% dos produtos, o meu resultado agora, gente, vai ficar em R$ 15.100. Ora, a gente já viu que se eu produzir e vender todos os meus produtos no mesmo período, tanto faz o método ABC, RKW, variável ou absorção, nós vamos encontrar o mesmo resultado. Então, gente, aqui vocês têm, né, o nosso resultado. Essa demonstração do resultado do exercício é gerencial, né? Por isso que aqui dentro a gente vai ter a receita menos os gastos e encontraremos os resultados. Vamos para o exercício seguinte. Nesse aqui, né, ele é assim: calcule os custos dos produtos pelo método ABC conforme informações a seguir. Vocês têm os custos indiretos de fabricação, que foram alocados aos produtos, às atividades, gerenciar projetos, atender clientes, armazenar produtos, confeccionar produtos no valor de 3.000, 2.000, 4.000 e R$ 1.000. O quadro 1, ele apresenta, não é isso? O valor total dos custos diretos e o valor total dos custos indiretos. Nós temos do alfa e beta, não é isso? Mas não temos aqui dos custos indiretos de fabricação de alfa e beta, temos só os diretos. Nós temos aqui a produção do período. O preço de venda de alfa e beta vai ser R$ 4,50. E as atividades, eu também já tenho aqui embaixo informando que os custos que foram alocados na atividade de gerenciar projetos deverão ser rateados pela quantidade, não é isso, de projetos que foram gerenciados na empresa. Atender clientes, você tem aqui a quantidade de clientes que foram atendidos. Isso aqui são os meus direcionadores, tá? Armazenar produtos, 1.000 e 1.200 unidades de alfa e beta. Eu vou também ratear, não é isso, os custos que tem aqui em cima, né, por esse critério. Confeccionar produtos, eu também tenho essa atividade, eu tenho aqui a quantidade de produtos que foram confeccionados. Então, eu peço também para você calcular o custo total dos produtos, né, pelo método ABC, e vender 0, 50% e 100% de cada produto pelo método custeio ABC e pelo método custeio variável. Tá? Mais uma vez, a gente vai utilizando esses critérios que nós temos aqui. A solução seria o seguinte. Pelo ABC, regra de 3, vocês estão vendo aqui o resultado, né? Eu tenho aqui os direcionadores, os custos, fiz regra de 3, tanto para gerenciar projetos, atender clientes,
armazenar produtos e confeccionar produtos. Meu gasto total do alfa e beta ficou em 12.000 e 16.000. E o meu gasto total unitário, 1,20 e 1,57. Vendeu 0 produto, resultado 0. Vendeu 50% de cada produto, resultado 33.950. Vendeu 100% dos produtos, resultado 67.900. Bem, eu não fiz pelo método custo variável, porque eu deixei isso aqui como atividade de classe para vocês, tá? Esse aqui foi a minha bibliografia utilizada para a aula de hoje, tá bem, pessoal? E muito obrigada. Mais uma vez, eu sou a Fátima de Souza Freire e eu tenho como monitor o Gabriel Mendes. Muito obrigado por todos que assistiram a aula. A aula estará disponibilizada no Moodle e o quiz da aula estará disponível em breve. Até logo, pessoal. Bye, bye.